Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje nossa primeira aula online, tá? De História. E nós vamos começar a aula de hoje com o tema Iluminismo, tá? Eu vou colocar alguns slides aqui para vocês, para a gente seguir. Vamos lá, gente. Filosofia iluminista, tá? Então, esse termo, filosofia iluminista, significa o quê? Que são pensadores filósofos que construíram um pensamento, tá? E intitularam depois iluminismo, porque eram pensamentos de iluminação, mudança e transformação. O nome mesmo já vai dizendo aí, iluminista, para iluminar, né? Aquilo que está na escuridão, trazendo novos conceitos, novas ideias, para tentar transformar de uma maneira melhor para algumas camadas sociais da situação que estamos vivendo na época. Tá? Olha aí, já vem colocando para vocês uma frase. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, o pensamento iluminista tinha alguns aspectos nesse sentido, de igualdade, tá? De direitos iguais para todos, tá bom? Então, nós vamos ver aí, então, essa linha de pensamento. Próximo slide aqui. Coloquei para vocês uma imagem, né, de alguns filósofos, uma reunião de filósofos discutindo pensamentos, né, criando novas ideias, que a gente intitulou depois como iluminismo. Tá? Vamos lá. Vou ler para vocês, então, os slides e eu vou explicando conforme a leitura. A luz da razão. O iluminismo foi um movimento filosófico da Europa que reuniu teorias políticas e econômicas entre os séculos XVII e XVIII, na transição da Idade Média para a Idade Moderna. O iluminismo auxilia, com vários pensamentos e ideias, a gente ir deixando, né, para trás os costumes da Idade Média, né, e transformando essa sociedade para uma nova era, para uma nova fase. Tá? Então, o iluminismo é muito importante nessa transição, tá? Que ele vai trazer muitas ideias novas que vão ser utilizadas para marcar aí essa transição, essa mudança de período. Os iluministas eram contra o absolutismo monárquico que vigorava na época. Então, o principal ponto que eles iam contra, né, que vigorou aí durante o período da Idade Média, foi o absolutismo monárquico, que a gente já viu bastante sobre isso ano passado, né? A gente viu como era o governo desses reis absolutistas, o poder que eles tinham nas mãos, tá? Então, esses pensadores, filósofos, né, criticavam esse poder absoluto desses monarcas, desses reis. E eles vão tentar, ao máximo, diminuir um pouco desse autoritarismo, desse poder desses reis, e vão tentar, então, trazer algo que seja um pouco mais democrático, um governo um pouco mais aberto e que beneficia um pouco mais outras camadas sociais, tá? A burguesia iluminista, então esses pensadores, né, não ficou só fechado, então essa teoria não ficou só fechada ali entre os filósofos. Essas teorias elas vão começar a se espalhar e muita gente vai começar a ter acesso a essas ideias. E tem uma certa burguesia, né, que são os comerciantes, a gente viu toda a formação dessa nova classe social, que ela vai, então, se aprimorar, vai aproveitar essas ideias que favoreçam ela, essa classe social, a burguesia. Tá? Então, vai se formar uma burguesia com os pensamentos iluministas também. Tá bom? Essa burguesia reivindicava maior participação política, igualdade de direitos e liberdade, tanto religiosa como econômica. A gente viu que na Idade Média
né? As pessoas não tinham liberdade de escolher religião, a gente viu tanta guerra que teve por causa disso, a Inquisição, depois, né, a gente foi acompanhando tudo isso e eles vão reivindicar uma liberdade religiosa, eles vão querer escolher sua própria religião, tá? Eles vão querer ter maior liberdade econômica, tá? Por quê? Porque eles querem ter mais lucros, eles querem vender mais, participar mais da economia de maneira que favoreçam seus interesses, que o absolutismo continha, tá? Eles vão querer igualdades de direito, né? Os mesmos direitos que tem a nobreza, eles também queriam, tá bom? Queriam participar da política. Com o absolutismo, não tinha como eles participar da política. Então, se acaba o absolutismo, se eles conseguem diminuir o poder do rei, né, o poder político vai abrangê-los, então vai ficar muito mais fácil para eles conseguirem aí o que eles almejam, né, esse poder político, econômico, religioso, tá bom? Então a gente vai vendo que são pensamentos que vão guiar parte da sociedade para se beneficiar, tá bom? O iluminismo valoriza a razão para alcançar o conhecimento, opondo-se às explicações religiosas para fenômenos naturais, sociais e políticos. Lembrando que, né, eu vou fazer bastante comparação à Idade Média. Por quê? Porque é essa transição, eles estão deixando de fazer algo para fazer algo novo. Então, o que fazia antes? A Igreja Católica dominava todo aquele período, né? E tudo era baseado na Bíblia, nas Escrituras, né? No místico, no religioso. Né? Nessa transição com os pensamentos, né, iluministas, eles vão tentar deixar de lado um pouco essa religiosidade e vão tentar buscar na razão, na ciência, né, os acontecimentos da sociedade. Então, eles vão tentar separar, né, o desenvolvimento da medicina ou das artes, enfim, qualquer tipo de desenvolvimento social, eles vão separar do religioso. Tá? Então, eles vão buscar um conhecimento através da razão, da experiência, da leitura, do conhecimento, e não mais através da Bíblia. Bom? Século das Luzes ficou conhecido, né? Porque eles vão tentar iluminar e mudar esse pensamento medieval. Tá? Vai ter um desenvolvimento científico muito grande. Então, a gente tem alguns nomes, né? Cientistas que se destacaram com bastante invenções, vamos dizer assim, e descobrimentos. Tá? Temos aí, então, o Francis Bacon, o Isaac Newton e o René Descartes. Tá? Eu não vou aprofundar muito em tudo que eles fizeram, senão a aula vai ficar muito longa, tá, gente? Vou só ler aí para vocês rapidinho. Francis Bacon, ele foi empirista, ou seja, ele acreditava que todos os estudos científicos deveriam ser comprovados através da experiência e observação. Ali, ó, no prático, tá? Nada de suposições ou religiosidade, tá bom? Acreditava que o conhecimento impulsionava o desenvolvimento. Isaac Newton decompôs a luz em um prisma, explicou a força da gravidade e o ciclo das marés. Né, o que ele ficou mais famoso foi por causa da teoria da gravidade, tá? O René Descartes, então, defensor do racionalismo, ele dedicou-se à matemática e o raciocínio. Afirmou que o ato de pensar comprovava a existência humana. Né? Então, ele achava assim, se você pensa, você existe. Então, a famosa frase, penso, logo existo. Tá? Então, ele achava que a razão, o raciocínio, a mente humana, né, faz o ser. Então, você é alguém se você tem ideias, se você tem pensamentos, se você é crítico, se você conhece. Tá? Então, vamos pensar nisso aí também. Né? Será que eu sou alguém, né, diante dessa teoria? Você pensa, você tem ideias, você cria coisas, né? Você é criativo, né? Então, você existe. Todo mundo nessa sala existe, né, gente? Não vamos ficar, né, só copiando coisas, não. Vamos criar, vamos pensar, né? Tem aí a fotinho, uma imagem para vocês verem, tá?
Ele aí criando o prisma lá, corrente das marés, a maçãzinha ali por causa da teoria da gravidade. Depois vocês pesquisem a história como foi, tá? O que tem a ver a maçã com a teoria da gravidade? Pesquisem, porque senão vai ficar longo. Gente, estou com um problema sério com o tempo da aula. Direitos naturais. Os filósofos iluministas formularam teorias e propostas para favorecer a burguesia. Então, esses pensamentos, né? Nossa, vamos melhorar a vida, vamos tirar um pouco desse poder autoritário do rei, vamos ter novas ideias, ai, que coisa linda, né? Mas direitos iguais para todos. Mas será que era iguais para todos mesmo? Infelizmente não, tá? Esse foi um movimento mais voltado para a burguesia, uma classe social já mais rica, né, financeiramente muito melhor. Não foi pensado para o povo mais pobre, tá? Então a gente tem que ter isso em mente também. Diziam que todos têm o direito à vida, à liberdade, igualdade e à propriedade privada. Nisso a gente já vê que não é para o pobre essa teoria, e sim para uma classe social mais abastada, né? Porque é só para aqueles que tinham grandes propriedades privadas, né? Que tinham dinheiro para comprar terras, tá? Sendo tudo isso direitos naturais, era natural do ser humano, tinha que ser meio que automático tudo isso, e o Estado, né, tinha que manter tudo isso funcionando certinho, tudo redondinho, tinha que todo mundo ter esses direitos, tá? Com naturalidade. Essa era a intenção. De acordo com os ideais iluministas, os direitos naturais eram invioláveis e deveriam ser assegurados pelo governo como forma de promover a felicidade da sociedade. Então, todos esses direitos de igualdade, liberdade, direito à vida, né, tudo isso natural, tinha que trazer felicidade para a sociedade. Porque se a sociedade é feliz, tudo, né, acontece melhor, o desenvolvimento é maior, a economia gera mais lucro, então tinha que deixar o povo feliz, né, essa é a ideia. Então, o povo feliz, burguês. Os monarcas deveriam respeitar a liberdade de expressão dos indivíduos, aceitando críticas ao seu governo e declarar liberdade religiosa. Então, eles achavam também que as pessoas tinham que ter liberdade de expressão, tá? Olha, o governo não tá bom, o governante precisa aceitar que o povo não está gostando do seu governo e ele precisa se corrigir, tá? Isso também é uma ideia nova que no absolutismo jamais, né, acontecia assim. Pretendia-se ainda a liberdade econômica e o fim dos benefícios concedidos ao clero e à nobreza. Lembrando que o clero, que é a igreja, né, membros da igreja, e a nobreza, eles não pagavam impostos, né? Pelo contrário, eles sobreviviam dos impostos. Então, as ideias novas que estão surgindo no iluminismo é que eles também pagam impostos, eles sejam tratados como iguais, tá? O iluminismo propunha a igualdade de direitos e não a igualdade social, né? Que foi o que eu falei já. Então, era para beneficiar a burguesia, né? Aquela classe social abrangente que tem dinheiro. Não igualdade social, não é que todo mundo tem que ter o mesmo dinheiro, todo mundo tem que viver, né, com a mesma condições ali econômicas. Não é isso, tá? Eles tinham a liberdade de direitos e não social, tá? Por quê? Porque os mais ricos, eles não tinham a intenção jamais de dividir os seus bens com o mais pobre, tá? Para eu ter uma igualdade social, tem que ter uma divisão de bens. E isso não era o plano para acontecer, tá bom? Vamos lá, próximo slide. Comportamentos e atitudes burguesas. Burguesia, camada social em ascensão, quer dizer, uma camada social que está crescendo, que está aparecendo agora. Tá? É uma nova classe social que não existia há pouco tempo. Era só os camponeses, né? Aquela classe social mais baixa.
alguns artesãos, alguns comerciantes, poucos, e a nobreza, o exército e o rei. O que vai acontecer agora? Essa classe burguesa é uma classe intermediária, ela está acima desses camponeses e abaixo da nobreza. Mas ela não quer mais ficar intermediária. Essa classe social ela quer subir, tá? E ficar páreo aí com a nobreza, certo? São principalmente os banqueiros, comerciantes e negociantes em geral. Eles querem se tornar visíveis. Eles querem, né, ter aquela visão, olha, um nobre, né, aquela pompa. Eles querem ter isso também, bom? Eles contratavam artistas, tá, para pintar seus quadros, né? Os quadros naquela época eram muito caros, tá? Então quem tinha acesso à arte é quem tinha dinheiro. Então eles enchiam suas casas, né, os seus palacetes de obras de arte. Eles até influenciaram o desenvolvimento da arte na época, tá? Porque eles investiam em arte para mostrar que tinham dinheiro. Olha só que chique. Ofereciam banquetes e bailes em seus palacetes para mostrar todo o luxo e riqueza. Porque, gente, que graça que tem, né? Na cabeça deles. Era assim, que graça que tem eu ser tão rico, né? E ninguém vê, né? Não poder mostrar para ninguém. Não tinha graça nenhuma. Então, era isso que eles queriam. Os mais próximos frequentavam até a corte real. Eles criavam formas diferenciadas de vestir e novas regras de comportamento social, tá? Aquelas regras de etiqueta, como se portar à mesa, como comer, qual talher, qual copo, como eu sento, né? Como eu corto, eu comigo. Então, tudo isso eles foram criando, tá? Daí eles se distanciarem o máximo possível daquela sociedade camponesa, tá bom? E o jeito de vestir, as roupas de luxo, tudo, e eles foram criando uma moda própria, tá? Eles fizeram até manuais de boa maneira, né? Para eles seguirem, para toda a burguesia seguir. E eles queriam, então, abandonar todo e qualquer costume que era considerado grosseiro para a época, que eram aqueles costumes camponeses, certo? E tá dando para entender, né, gente? Os filósofos iluministas. Então, nós vamos falar um pouquinho, né, dos primeiros filósofos, ou dos mais importantes, né, filósofos, o que eles pensaram, o que eles queriam, o que eles escreveram, né, que além dessa questão social toda, tem a questão política, né, gente, que o foco nunca é um só, tá? Tem aí opiniões diversas e eles vão concordar em muitas coisas, não só social, econômica, mas política também, tá? A gente vai falar primeiro aí do John Locke. Ele era inglês, tá? Ele criticava o absolutismo e defendia a propriedade privada, a supremacia do parlamento perante o monarca. A gente viu ainda esse ano que já se teve muito conflito dentro da Inglaterra em relação ao rei e o parlamento, né? Eles conflitaram muito e ora o parlamento está no poder, ora o rei. Então, Locke escreveu e deixou claro que o rei não poderia mandar sozinho. Ele precisava que o parlamento ajudasse esse governo, tá? Então, ele achava que o parlamento, né, deveria ser até supremo, acima do rei, em muitos momentos, tá? A existência de uma constituição. Então, ele queria uma constituição, um conjunto de leis que diminuíssem, tá? Que limitasse o poder real, tá bom? Ele queria também o direito do voto, o direito do povo de se revoltar contra os governantes, tá? Então, se o governante não está digno do seu posto, se o povo não está gostando de como ele governa, o povo tem, né, o direito de exigir que ele mude esse sistema, tá? Para beneficiar o povo. Por quê? Porque o Estado, o governo, ele precisa garantir o bem social, o bem-estar, né, da sociedade. Então, se ele não está cumprindo com isso,
ele precisa mudar como, né, gerir ali o seu governo. O Locke foi até perseguido, tá? Durante o reinado do Jaime II por causa dessas ideias, tá? Porque eles eram contra, eles até fechavam o parlamento. E aí vem um pensador falando que o parlamento tinha que mandar mais, né? Ele teve até que se refugiar na Holanda. Bom, vamos lá para Voltaire. O Voltaire, ele era francês, tá? Defensor da liberdade de expressão e crítico dos privilégios do clero e da nobreza. Então, ele também, né, defendia que todo mundo tem o direito de ter sua opinião, ter sua expressão, de criticar, de falar o que pensa. Não ofender, diferente de ofensa, de bullying, tá, gente? Mas aquela opinião acertada, que às vezes a gente pensa que é, né? Às vezes nem é, mas a gente tem que ter isso. Tá? A gente tem que falar o que pensa para ter outras opiniões, daí de repente a gente vê que não é bem assim, ou que é, né? Então, essa é a liberdade de pensamento que ele defende. Então, crítico também aos privilégios do clero com a nobreza, ele foi considerado o mais burguês de todos, ele que defendia mais a burguesia, tá? Por quê? Porque ele ignorou, ele não escreveu nada sobre a reivindicação das camadas humildes. Aí o povo pode se revoltar, o povo pode falar, o povo pode buscar seus direitos, ele simplesmente não falou nada, ele só falava mais na situação aí dos burgueses, nobreza e clero. Aí o Rousseau, ele era suíço, tá? Foi o único a criticar a propriedade privada, tá? Então ele falava que as terras, elas deviam ser divididas, comunais, todo mundo tem direito à terra, tá? Então os outros não, os outros falavam não, se você tem dinheiro, você tem terra, se você tem que comprar. Ele não, ele era contra isso, ele achava que, né, ele era contra a propriedade privada, que todo mundo tinha direito à terra. Vista como origem da desigualdade social. O que é a origem da desigualdade social para ele? Você não poder ter uma terra. Então, quem tem dinheiro, planta, come. Quem não tem, faz o quê? Né? Aí é a base já da desigualdade social. Defende que na vida em sociedade, a vontade individual deve dar lugar à vontade da maioria. Tá? Isso é democracia, né, gente? Votação, vamos dizer assim. Tá? Então, onde a maioria pensa uma coisa, os outros devem seguir. Precursor da democracia moderna, defendendo o sufrágio universal masculino. Quer dizer, o homem, né, deveria votar, deveria ter uma votação. Tá bom? Então, tem uma democracia, o líder deve ser escolhido pelo povo. Tá? E Montesquieu, francês, né, criticava o absolutismo e, para combatê-lo, propôs a divisão do Estado em 3 poderes. Esse a gente meio que fala que é o mais importante, tal, mas por quê? Porque é o que a gente usa aqui no Brasil. Tá bom? Então, ele falava assim, que o rei não podia mandar sozinho, não podia ser absoluto. O que tinha que fazer, né, que é o caso do Brasil, República. O poder tem que se dividir em 3 partes. O poder executivo, o legislativo e o judiciário. Tá? Porque no absolutismo, o rei, ele governava tudo, ele comandava esses 3 poderes. Era como um todo. Montesquieu deu essa ideia de dividir o poder e é usado em muitos lugares. Tá? Foi colocado em prática, então. O poder executivo é o presidente, tá? É a administração que ele comanda. O legislativo são quem rege as leis, cria as leis, tá? E o judiciário, o grupo que julga, né, se estão seguindo as leis ou não. Tá bom? O iluminismo ficou conhecido, tá? Pelo seu liberalismo político em todo o estado. Tá? Em todo o mundo, praticamente, isso foi abrangente, tá? E muitos seguem até hoje essas linhas de pensamento. Tá? Ele acredita, então, o iluminismo, que o Estado deve garantir
os direitos, bem-estar da sociedade. Bom? Eu coloquei a foto para vocês dos principais pensadores do iluminista: Rousseau, Voltaire, Montesquieu, John Locke, e tem o Adam Smith ali também que nós vamos falar dele. Aí tem o enciclopedismo, tá? Que foi a difusão das ideias, né? Porque, gente, as ideias só oral, vai passando, vai esquecendo, não fica bem fixo, né? Mas se for escrito em papel, um livro, documentado, isso vai para frente, isso se torna mais importante, vamos dizer assim, tá? Aí teve, então, o Diderot e o D'Alembert. Eles resolveram escrever, não vamos escrever tudo isso, tá? Então, eles criaram a enciclopédia. São vários volumes, eles fizeram 35 volumes, 35 livros, para colocar tudo que eles queriam ali dentro. Mais ou menos 20 e poucos anos demorou para eles fazerem tudo isso, tá bom? Então, eles vão escrever tudo que eles sabem sobre o iluminismo, todas as ideias, todos os pensadores, vão colocar tudo lá, tá? E esses livros vão se espalhar, vão chegar na América, muita gente vai ler, muita gente vai ter acesso e vai transformando a sociedade, né, para uma sociedade mais moderna com esses ideais, tá? Eles não escreviam só, tá, o pensamento iluminista, eles escreveram muita coisa, tá bom? Na colaboração de outros filósofos, cientistas, pensadores, criaram a primeira enciclopédia composta de 35 volumes que reuniam as ideias do iluminista e todo o conhecimento científico europeu acumulado até o século XVIII. Então, todo, né, acúmulo de conhecimento até ali, que eles tiveram acesso, eles colocaram nessa enciclopédia. Tá? Eles fizeram isso para orientar as sociedades através da razão e não mais da fé, superstição, que nem era na Idade Média. Tá? Foi difundido, então, todo o conhecimento para vários lugares, até mesmo, então, na América, onde influenciou muitos movimentos da independência. Ela também foi proibida, tá, em alguns lugares. Alguns governos não queriam que o povo lesse isso, porque acreditavam, então, que iam se revoltar e ia acabar perdendo poder. Tá? E a igreja também proibiu essa leitura, ameaçando até as pessoas de excomunhão. Liberalismo econômico. As novas formas de organizar a economia. Livres de intervenção estatal, condenavam o controle do Estado. Então, o liberalismo econômico é uma ideia, tá, de maior liberdade na economia, maior liberdade para os bancos, para os empresários, né, para as indústrias se desenvolverem, terem o lucro que quiserem, vender a preço que querem, pôr a juros que querem nos bancos, né? É um liberalismo para a classe média, para essa burguesia poder enriquecer mais ainda, né? Não está mais ali preso no que o Estado quer, no que o governante quer. Ao governante ditar regras de tudo. Não. Na economia não pode mais ditar regras. O mercado, a economia precisa ser livre, precisa ter liberdade para que os ricos enriqueçam ainda mais. Isso tem que acontecer. Olha que importante, né? Estão pensando no pobre, gente? Não. Infelizmente, não estão pensando. Tá? Então, o que eles querem? Eles querem a livre intervenção estatal. Tá? O que é estatal? Estado, governo. Tá? Eles querem que o governo dê a liberdade da economia. Espero que vocês estejam entendendo. Tá bom? Eles querem que o Estado não interfira em nenhum preço, em nenhum tipo de imposto, nenhum tipo de juro, nenhum tipo de salário pago aos seus funcionários, nenhuma taxa alfandegária, tanto importação como exportação. Eles querem liberdade total de controlar a economia. A burguesia também buscava a liberdade de investir seu dinheiro sem ter que dividir os lucros com o governo, tá? Porque o governo, ele pode exigir um certo imposto, uma divisão desses lucros, né? Para manter o luxo da corte. E no liberalismo, né, os burgueses vão dizer que eles não vão mais dividir esse lucro, eles querem ter essa liberdade de
ter o lucro que quiserem, sem dividir com ninguém. Tá? Teve também aí um pensamento chamado fisiocracia, tá? Que é a teoria que defendia que a única fonte de riqueza eram os recursos naturais. Tá? O Adam Smith, que a gente fala que ele é o pai do liberalismo econômico, tá? Ele que mais escreveu, que mais deixou claro tudo isso. Tá bom? Ele, na teoria da escola clássica, ele deixou escrito que a divisão do trabalho devia ser em etapas. Tá? Então, ele escreve, ele cria essa questão, né? De sai do artesanato para uma produção mais rápida, uma produção mais ativa e que vai ser usada nas indústrias, que é esse trabalho em etapas, tá? E ele ia além disso, com a divisão internacional do trabalho, no qual cada país produzia o que tivesse condições, tá? Então ele acreditava assim que cada país só produz o que tem condições de produzir. Não precisa mais ficar fazendo esses intercâmbios todos, né? E cada um vende para o outro aquilo que produz, tá? Defendia também o fim do pacto colonial, lembrando que na época, né, ainda existiam muitas colônias, a metrópole, ele era a favor, né, que acabasse esse pacto para que eles tivessem mais pessoas, para todo mundo ter acesso a mais pessoas comprando, mais mercados consumidores e também ter mais acesso à matéria-prima, tá? Porque aquele país que não era metrópole, né, ou era metrópole de uma colônia muito pequena, ele não tinha tanto lucro, tá? Então, o pacto colonial impedia o crescimento de muitos países ali na época. Aí tivemos o despotismo esclarecido, tá? Que foram alguns reis absolutistas que, vendo todas essas novas ideias, vendo toda essa situação diferente, com medo de perder o seu poder, né, num golpe, alguma revolta, alguma revolução, eles começaram a se adaptar a essas novas ideias. Contratavam até como ministros alguns filósofos para dar novas ideias e foram colocando em prática algumas liberdades econômicas, algumas liberdades, aí, alguns direitos que eles exigiam à burguesia, e foi dando meio que poder político, econômico para essa burguesia aos poucos, né? Ali tentando agradar um pouco todas as partes, tá? Então era déspota, porque ele era um monarca, ele era um autoritário, porém esclarecido, né? Então ele ia poder ali abrir mão de algumas coisas e ajudar um pouquinho conforme, né, precisasse para agradar todo mundo, tá? No Brasil, esse contexto, né, de tirar o místico, de tirar a religião, de entrar a razão, né, desse esclarecimento, né, o Dom José Miguel na época, né, que era o rei de Portugal, que era metrópole aqui, Brasil colônia, um impacto muito forte que teve aqui foi a expulsão dos jesuítas, tá? Que eles eram responsáveis, que eles eram religiosos, né? Responsáveis pela educação, pela catequização, e eles faziam um trabalho grande aqui na educação no Brasil, e eles foram expulsos por causa desse esclarecimento todo aí, tirar um pouco de religião, entrar a razão e um pouco mais de liberdade, tá? Se ficou muita dúvida, gente, vocês vão me perguntando depois lá no WhatsApp, no horário da aula certinho, tá bom? Na segunda-feira já é a nossa aula. Então, eu pedi para vocês fazerem atividades, tá? Olha aí, deixei tudo anotadinho, os exercícios do livro de história da página 49. Vocês vão fazendo uma folhinha separada e levar lá na escola no dia 10, tá? Para eu poder pegar e fazer a correção dessas atividades. Quem não quiser ir lá na escola levar essa atividade, pode escanear, tá? Essa folhinha ou digitar no Word as respostas e me mandar no e-mail, tá bom? Olha lá, gmail.com, tá bom? Então é isso, tá, gente?
bons estudos, espero que vocês tenham entendido a aula, né? E conforme as aulas vão acontecendo, eu vou melhorando aí também, né, as explicações e as dúvidas, me perguntem, tá? Então é isso. Bom dia para vocês.